que no caso era o N. Agora eu consigo ver todo mundo. Então, vamos iniciar rezando, né? Sim. No final, a Giovana faz oração para nós. Beleza. Então, vamos iniciar cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Ó Espírito Santo, iluminai os nossos pensamentos e o nosso coração, para que possa acolher e compreender a tua santa palavra, aquilo que tu queres nos revelar nesta tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço, por gentileza, que possam abrir as suas câmeras de vídeo para que a gente possa se ver, né? Senão eu posso me perder aqui, né? Porque quando eu vejo vocês, eu me concentro melhor. Hoje eu tô meio enrolado aqui, e aí eu ainda vou almoçar. Por isso que eu tava com a câmera desligada, eu tava arrumando a mesa aqui. Tranquilo. Tem problema não. Amanda, fica à vontade, hein? Mas você não tá horrível, não. Pode ter certeza.
Eu que tô aqui com o cabelo todo bagunçado, não tô, né? Nem ligando. Ah, então a gente parou na parte ainda ali da ressurreição, né? A gente tinha falado da parte da ressurreição. Então vamos passar alguns pontos, porque a gente está descendo um monte, né? Como eu tinha falado, em relação ao nosso conteúdo. Seja bem-vindo, Júlio. Tá sem o microfone tá desligado. Pronto, consegui. Desculpa chegar esse horário, porque eu não consegui entrar. Tá tranquilo. Sem problema não, eu também cheguei um pouco tarde. Jair, eu sou obrigada. Ele tá aqui, não tá? Ou nada, gente, precisando só falar. Então nós vamos no Catecismo, número 647. O Catecismo vai dizer assim: com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição e nenhum evangelista o descreve. Ninguém foi capaz de dizer como ela se produziu fisicamente, muito menos sua essência mais íntima. Sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos. Então está dizendo o quê? Que muito menos a sua essência mais íntima, a sua passagem a outra vida foi perceptível aos sentidos, né? Ninguém pôde perceber pelos sentidos, os apóstolos não viram o acontecimento dessa ressurreição, como ela se deu no milagre, vamos dizer assim, no mistério dela, né? Como um evento histórico constatável pelo sinal do sepulcro vazio, como a gente tinha lido na última catequese, e pela realidade dos encontros dos apóstolos com Cristo ressuscitado, a ressurreição nem por isso deixa de estar no cerne do mistério da fé, no que ela transcende e supera a história. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E isso está em Atos 13, 31. Né? Tem um texto aqui de Coríntios que vai dizer sobre essa realidade, né? A ressurreição é 1 Coríntios 15, 20, seguinte. Vai falar assim, o tema, né, aqui eu estou usando a Bíblia da CNBB, e vai dizer assim: mas na realidade Cristo ressuscitou dos mortos como o primeiro dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Né? Vai dizer o versículo 21. Quem é esse homem que veio à morte? Adão, né? Por um homem veio a morte, por Adão. E por um homem veio a ressurreição, que é Cristo. Como em Adão, aí o 22 vai dizer, como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. Cada qual, porém, na sua ordem. Como o primeiro Cristo, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar o reino a Deus. A Deus e Pai. Depois de destruir todo o principado, toda a potestade e poder. Pois é preciso que ele reine até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus submeteu tudo a seus pés. Ora, quando ele disser, tudo está submetido, isto evidentemente não inclui aquele que lhe submeteu todas as coisas. Mas, quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Está dizendo aqui que Deus, Pai, não vai se submeter ao Filho, né, a Jesus. Mas Jesus vai se submeter ao Pai. Quer dizer, essa unidade da Trindade, ela é consolidada, né? Ela é consolidada desde já, quando o Filho Jesus, ele vai ao Pai, né, pela ascensão. Pela ascensão, ele já está ali nessa unidade com o Pai. Então, o que acontece? No fim dos tempos, todos nós, e o próprio Cristo também, unido a nós seremos um com Deus. Nós estaremos numa unidade plena com Deus. Tudo estará em Deus, como vai falar, para que Deus seja tudo em todos. E Deus será tudo na gente quando nós estivermos com Ele na glória. Então, o que acontece? É importante a gente entender a ressurreição da seguinte forma. Primeiro, vou falar algumas coisas para vocês aqui que pode ser que vocês ainda não entendam em relação à ressurreição. Quando uma pessoa morre hoje, o que acontece com ela? A alma dela morre? Eu pergunto para vocês. Acho que eu já ouvia falado isso. A alma dela morre? Não, Hélio. Não, a alma dela não morre. Então, o que acontece? O corpo morre, porque nós somos uma unidade de corpo e alma. Então, o corpo, ele para de funcionar e a alma, ela se separa do corpo. Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, já acontece um pré-julgamento. Você está entendendo? Um julgamento prévio. Se ela está condenada ou se ela já está salva. Se ela já está salva, pode ser que, dependendo da situação, ela vá direto morar com Deus, ou pode ser que ela vá para o purgatório. Né? Então, o que acontece? Se ela for para o purgatório, como eu falei, já é uma certeza de céu. O céu já está garantido. O purgatório é um estado onde ela vai estar se preparando, se purificando para poder receber e estar totalmente unida com Deus. Então, o purgatório é uma purificação da alma, entende? E aí o que acontece? Ela vai estar lá no purgatório no tempo necessário que Deus vê que a alma dela precisa, de acordo com os pecados, né? Porque assim, os pecados que a gente comete, dependendo dos pecados, isso surte mais um efeito maior na alma. Você está entendendo? Alguns pecados de gravidade maior levam um tempo maior para ser purificado, vamos dizer assim, só para vocês entenderem que a alma, ela sofre mais por causa da purificação desses pecados mais graves, entende? No purgatório. E então, quando ela já estiver lá, ou no purgatório ou no céu, ela vai estar em estado de alma, né? No seu estado espiritual, esperando a sua união com o corpo. E quando é que vai acontecer essa união, como eu já havia falado? Vai acontecer quando?
No último dia. Qual é o último dia? Quando Jesus voltar. O último dia, só Deus sabe quando é o último dia, né? Está na palavra. Só que Jesus já fala do último dia, né? Aonde ele virá com os anjos na glória dos céus, com a corte celeste. Aí haverá o último julgamento, o julgamento final, né? E isso chama a palavra parousia. Quando você escutar essa palavra chamada parousia, significa segunda vinda, né? E haverá, então, esse julgamento final. E nesse julgamento final, os mortos ressurgirão, os corpos ressuscitarão, a gente vai ser, vamos dizer assim, vai ter a unidade, a união de novo com nossos corpos, e nós vamos ser julgados novamente. Mas, assim, por exemplo, você já foi julgado depois que você morreu, seu julgamento já está, vamos dizer assim, meio que feito. Só que você vai passar por um julgamento de novo, assim, para declarar definitivamente que você está salvo, tá entendendo? Só que agora você está salvo e transformado. Por quê? Porque seu corpo vai estar totalmente unido com a sua alma e você vai ter um corpo glorioso. E aí você pergunta assim, mas como vai ser esse corpo glorioso? Esse corpo glorioso vai ser semelhante ao corpo de Jesus. Não vai ser igualzinho ao corpo de Jesus. Mas vai ser bem semelhante, assim. Entende? Como foi ele, assim. Quando ele ressuscitou, o corpo dele estava resplandecente. Gabriel, Oi. se você puder fechar seu microfone, quando você precisar falar, aí você pode abrir, porque acho que está dando um chiado que está vindo do seu sonho, tá bom? Então, então a gente vai ter um corpo glorioso, entende? E a semelhança de Jesus, porque Jesus teve um corpo glorioso. Ele, lembra que ele falou assim para os apóstolos? Não me toque, pois eu ainda não subi para o Pai, né? E aí, por quê? Porque o corpo dele estava nesse processo de transformação. Estava, entende? Estava transfigurado, estava ali ressuscitado. Então, o nosso corpo também vai ser ressuscitado. Vai ser 3 vezes mais lindo do que a gente já é hoje. Imagina. Você já deve falar assim, nossa, se eu já sou linda hoje, imagina quando for na glória, né? Então, vou ser espetáculo, né? Vai ser uma coisa, assim, formidável, assim, né? Pena que você vai falar assim, poxa, mas se você, vamos dizer assim, quer morrer solteiro, pode pensar assim, poxa, mas eu não vou nem ter tempo de poder, né, convencer alguém com a minha formosura toda, né, que Deus me deu. Pois é, não vai haver necessidade disso, porque vocês, lá no céu não haverá casamento, né? Não haverá essa união, nós vamos amar a Deus e só o que interessa, só o que basta, e só o que interessa é isso. As minhas sobrinhas perguntaram para mim, né? Não sei se eu falei para vocês na última catequese, eu estou dando catequese para minhas sobrinhas, aí elas falaram assim, eu estou dando catequese para elas porque meu irmão, que é difícil, não leva elas para catequese, né? Aí eu resolvi dar catequese para elas. Aí elas perguntaram assim, mas e no céu? A gente não vai ficar fazendo nada lá, então vai ser chato, o que a gente vai fazer no céu? Nossa. Aí eu falei assim, né, a gente vai amar a Deus e só isso é o que basta, é o que importa. Ela falou, mas só isso, que não sei o quê. Tipo assim, na mente delas, elas querem fazer alguma coisa. Entende? Não basta só ficar lá no céu amando a Deus. Mas a realidade verdadeira é essa. Quando a gente estiver amando a Deus, nada vai mais importar. Isso é o que é importante, é o que vai nos realizar, o que vai nos saciar. Vai ser a maior felicidade do mundo, né? Então, entendam isso também. Olha, não troque o céu não desista do céu, porque quando estiver lá, vai valer a pena. E como eu te falei, a gente vai se divertir bastante lá, louvando, eu vou pegar as harpas lá e vou ficar tocando as harpas em vez de tocar o violão, né? É brincadeira, no céu nem vai ter harpa, nem... Enfim. Mas, alguma pergunta sobre essas questões que eu estava falando, que eu falei em relação à ressurreição, em relação a... essas questões geralmente geram dúvida. Não sei. Se vocês estão assimilando bem, é um bom sinal também.
Quem quiser falar, não tenha medo, pode abrir o microfone, fique à vontade. Giovana quiser fazer algum comentário. Ah, só comentar que isso é tudo muito misterioso, né? São coisas que deixam a gente muito... bom, pelo menos comigo, né? Me deixa muito ansiosa, porque é muita coisa que a gente não viveu ainda, né? Que a gente espera viver, e que dá uma certa ansiedade, assim, de pensar, sabe? De como que vai ser, enfim, mistura com medo, mistura com um monte de coisa. Mas é o mistério da fé mesmo, e a gente precisa realmente confiar, né? Acreditar no céu, acreditar que existe o céu, acreditar que existe o inferno, e acreditar que a gente precisa fazer a nossa parte para a gente ser salvo. E que a gente consiga, né, caminhar para um dia estarmos todos lá, que nem o Wellington falou, louvando, amando e sendo bem felizes e maravilhosos. 3 vezes mais bonitos que já somos, como ele mesmo disse, né? Então, vai ser só sucesso. Então, há muitos textos que falam sobre aparições do ressuscitado, né? Eu sempre gosto dessas partes que falam da aparição do ressuscitado, porque muitas vezes a gente pode falar assim, pode se perguntar, mas será que Cristo ressuscitou mesmo? Olha, foi comprovado historicamente a ressurreição. Ele apareceu, você tá entendendo? E aí vocês podem, a gente até passou aí também na sexta-feira, né? Nós celebramos São Tomé. Foi sexta? Foi, né? Quinta, sexta. Acho que foi essa semana. Isso. Se não foi sexta, foi quinta, alguma coisa. Mas eu acho que foi. Eu acho que foi sexta, foi essa semana aí. E aí o que acontece? São Tomé, ele, quando Jesus aparece, aí depois eles contaram, olha, Jesus apareceu pra gente. Aí eu falei, nossa, mas eu não estava aqui. Se eu não tocar nas chagas dele, eu não vou acreditar. Olha só. E é interessante que, assim, a coisa é tão poderosa que Jesus, para mostrar que, assim, que a ressurreição dele é poderosa, eles estavam de portas fechadas. Jesus apareceu no meio deles, de portas fechadas. Tá entendendo? E depois que, como Tomé não estava, e não foi por acaso, Jesus fez de propósito, apareceu sem Tomé, para depois aparecer outra vez com Tomé. Aí, quando ele estava de novo de portas fechadas, no outro domingo, aí Jesus apareceu lá, e aí falou, Tomé, então toca aqui, mas não seja incrédulo, né? Feliz aqueles que creem sem precisar ter visto, né? Feliz aqueles bem-aventurados. Aí o que acontece? Tomé tocou e aí falou, meu Senhor e meu Deus, assim. O que acontece ali? Tomé tocou na humanidade ressuscitada, mas proclamou a fé na divindade. Ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. Nossa, aí tudo fez sentido. Então, para mostrar o quê? Tomé é uma imagem nossa também, né? Que muitas vezes a gente é incrédulo, a gente precisa tocar para a gente compreender. Muitas vezes a nossa fé ainda não alcança, sabe, totalmente, né, essa realidade de Cristo. Mas Deus tem paciência com a gente. E a gente tem que ter paciência com a gente, sabendo que a nossa fé, ela é progressiva. Não espere você ter uma fé fortona, toda cheia, absoluta, assim, não. Entende? A nossa fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela já move montanhas. Né? Depois a gente vai falar mais sobre a fé. Mas, olha, é importante a gente entender que Maria, Madalena e as santas mulheres, elas tinham terminado de embalsamar o corpo de Jesus, né, que foi sepultado às pressas devido à chegada do sábado, na tarde da sexta-feira santa. Por quê? Porque no sábado não se podia fazer nada, por isso que elas correram para sepultar, deixar o embalsamado o corpo de Jesus direitinho, né? Na tarde da sexta-feira santa, né? Então elas foram as primeiras a encontrar o ressuscitado. Porque assim as mulheres foram as primeiras mensageiras da ressurreição, né? Porque Maria Madalena vai
lá ao túmulo de Jesus. Depois, né, depois que passa o sábado, né, depois que passa o sábado, já na madrugada, ela vai lá. Ela encontra quem? Ela encontra um jardineiro, né? Ela encontra o jardineiro. Só que olha que interessante. Ela pergunta para ele, olha, me diz, aonde colocaram o meu senhor? Não sei o quê. Aí, depois ela reconhece que aquele jardineiro é o mestre, porque ele vai chamar ela pelo nome, olha só. Aí vai chamar ela pelo nome. Quando chama ela pelo nome, então, aí ela reconhece, mestre, entende? Ela vai falar, Rabuni. Então, ela reconhece ali. Você está entendendo? Aí, Jesus vai falar para ela, olha, não me segure, não me toque, ainda não subi para o... Mas vai avisar os seus irmãos, né? Para que eles estejam reunidos, para que eles... Entende? Vai ser testemunha dessa ressurreição. Aí ela foi e saiu correndo. Então, olha só. E interessante, como eu havia falado antes, né? A primeira mulher que recebe o anúncio da ressurreição. Por uma mulher entrou o pecado, e por uma primeira mulher, ela recebeu a graça desse anúncio da ressurreição. Então, e depois, em seguida, Jesus apareceu a Pedro aos 12, né? Pedro chamado a confirmar os seus irmãos na fé, por isso que ele tem que ser o primeiro, como a gente falou que ele entrou lá no sepulcro. E aí, como vai dizer também, né, o próprio testemunho, né? É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, né? Em Lucas 24, 34. Isso quem está dizendo são os discípulos de Emaús, né? Que vai falar para aquele rapaz que começa a caminhar atrás deles. Quem era aquele rapaz que começa a caminhar atrás dos discípulos de Emaús? Porque os discípulos de Emaús eram discípulos que tinham visto tudo acontecer, eram discípulos que caminhavam com Jesus, só que quando Jesus morreu, eles pensavam que Jesus não ia ressuscitar, que nada, que foi em vão toda a vida de Jesus, porque achavam que Jesus era o Messias político, não tinham ainda entendido quem era Jesus. Aí eles foram voltar para casa em Emaús. Aí Jesus caminha com eles, e aí eles começam a perguntar, aí Jesus começa a perguntar para eles, o que aconteceu que vocês... Não, você é o único estrangeiro que não sabe que aconteceu lá, mataram o nosso mestre, a gente pensou que ele, né, que ele ia libertar todo o povo, que ele ia ser o libertador, tudo, mas aí faz 3 dias que isso aconteceu, faz 3 dias depois que ele já ressuscitou. E aí, por isso que eles vão explicar, olha, é verdade, o Senhor até apareceu, dizem que ele ressuscitou e apareceu para alguns irmãos, mas a gente não viu. Então, assim, a gente ainda não tomou contato com essa ressurreição. Então, olha, foi progressivo essa mentalidade do povo a entender que Jesus ressuscitou. Não foi fácil. Também não é fácil a nossa mentalidade de hoje, né? Então, diante desses testemunhos, mesmo assim, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora dessa ordem física, né? E não reconhecê-la como um fato histórico, porque realmente os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida a uma prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, né? Que foi anunciada antecipadamente por ele. Então, esse abalo provocado pela paixão, essa morte de Jesus, foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Isso para você ver, isso surtiu um impacto muito grande nos discípulos, né? Então, mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, que apareceu a eles, os discípulos ainda duvidam, né? A tal ponto que o fato lhes parece impossível. Pensam estar vendo um espírito. Muitos deles acharam que estava vendo um espírito. Mas teve uma parte também do evangelho que Jesus até pede, estou com fome, né? Dai-me aí algo de comer. Aí deram uns peixes assados para ele, uns
os pães, né? Então, o que acontece? Ele se alimenta também. Isso mostra que ele está ali em corpo. Você está entendendo? É uma prova para a gente entender isso, né? E eles também estavam perplexos, né? Por causa da alegria, né? Até que não podiam acreditar, assim, a alegria tinha tomado conta deles, né? Então, Jesus ressuscitado, ele estabelece com seus discípulos umas relações diretas, né, que estes o apalpam, né, com ele comem. Então, ele começa também a comer com eles, convida-os com isso a reconhecer que ele não é um espírito. Jesus está tentando fazer isso, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da paixão, né? Mas, contudo, esse corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo e onde e quando quiser. Por isso, Jesus, ele não está mais preso a essa realidade terrestre, está entendendo? Mesmo com o corpo dele ressuscitado. Então, ele pode aparecer a muitas pessoas. Dizem a Escritura que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Imagina, a Bíblia nem relata tudo isso, mas imagina se fosse relatar as 500 aparições, né, a muitas pessoas diferentes que Jesus apareceu, ressuscitado. Então, é um fato muito, muito importante. Pois a sua humanidade não pode ficar presa à terrestre, né? Então, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por essa razão também, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diante das quais eram familiares aos discípulos. Isto precisamente para suscitar-lhes a fé. A ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, né? Que nem a ressurreição da filha de Jairo, né? O jovem de Naim, a ressurreição de Lázaro, não é a mesma coisa. Então, a ressurreição de Cristo é essencialmente diferente, né? Em seu corpo ressuscitado, ele passa de um estado da morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. O corpo de Jesus é repleto do poder do Espírito Santo. É assim que vai ser o nosso corpo. Tá entendendo? Participa da vida divina no estado da sua glória, né? Então, é um acontecimento transcendente. É obra da Santíssima Trindade, a ressurreição. Tem que entender isso, né? Vocês podem ir tomando nota disso, podem ir guardando no coração, porque isso tudo é importante, né? A nossa ressurreição, ela provém dessa graça da ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, né? Então, é interessante a gente entender o alcance salvífico da ressurreição. É um alcance universal. Alcança todos os seres humanos e também a ressurreição de Cristo, ela já mostra que o mundo também vai ser transformado. Nós teremos um mundo transformado. Está entendendo? Todas as coisas passarão, mas se tornarão novas. Está entendendo? Então, assim, isso mostra a realidade daquilo que Deus está fazendo e há de fazer, né? E a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Isso é importante. Porque tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, ele está cumprindo em Jesus. Quando ele prometeu que o povo ia ter uma terra nova, né, uma terra prometida, qual terra que Deus estava prometendo ao povo? Ele estava prometendo a terra do céu, a terra celeste. Ele estava prometendo isso, você está entendendo? Imagina a terra no céu, uma terra flutuante. Ele estava prometendo um paraíso, você está entendendo? Mas é o paraíso celeste. Aqui na terra, é claro, Deus deu uma terra para eles em sinal daquela terra que há de vir. Por exemplo, a terra de Jerusalém, aquela terra onde brota leite e mel,
Quando fala assim leite e mel, porque é uma terra que tudo que você planta cresce. Você tem, era uma terra fértil, uma terra abençoada. O povo precisava de uma terra. E antigamente, ter uma terra era sinal de bênçãos de Deus. Quem tinha terra era abençoado. Quem tinha muito filho também era abençoado. Você está entendendo? Por isso que Deus promete uma descendência. Você está entendendo? Olha só que interessante. Deus promete uma descendência a Abraão, né? E essa descendência é passada de geração em geração, né? Porque aí, por exemplo, a descendência de Davi, aí vai continuando, né? Todo o povo, aquela descendência, né? Que foi dada aos patriarcas, que foi depois os reis, era dada essa descendência a eles, porque era uma descendência real, que Deus prometia aos reis, olha, a sua descendência nunca vai acabar, prometeu a Davi. Por quê? Porque quando o povo tinha essa noção naquele tempo de que uma descendência que nunca acaba, era sinal de bênção. A pessoa era abençoada, era a maior riqueza. Mais do que ouros, pérolas preciosas, era você falar assim, poxa, ó, ter uma descendência assim, ó, você deixar o seu nome na história, pela sua família, pela sua geração, você está entendendo? Isso eram as coisas importantes. E o que Deus está querendo mostrar? Que a grande descendência que ele vai dar são a grande descendência real dos filhos de Deus. Porque a partir de Jesus, todo o povo é considerado também filho de Deus. Entende? Em Jesus, ele é o irmão de uma multidão. Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos. Então, o que acontece? Isso mostra que essa descendência real, nós somos filhos que Deus adotou e nós somos a descendência de Deus. Olha só, se nós somos a descendência de Deus, Deus é nosso Pai, certo? Se Deus é nosso Pai, Deus, ele é todo-poderoso. Se ele é todo-poderoso, nosso Pai é todo-poderoso. Se nosso Pai, Deus, é todo-poderoso, daqui é a lógica. Ele tem uma grande herança, ele tem uma grande riqueza. E essa grande riqueza, quando o Pai, ele destina uma herança aos seus filhos, né? E se nós somos essa descendência, os filhos dele, então qual é a herança que Deus vai nos dar ou quer nos dar? Olha só que interessante. Entende? E aí, a primeira herança que Deus nos dá, eu vou dizer para vocês, que coisa forte. A primeira herança foi Jesus. Ele deu a sua presença, ele deu a si mesmo na pessoa do Filho que encarnou. E por meio dele, que morre para nós, abre o tesouro da nossa herança. Qual é o tesouro da nossa herança que Jesus vem dar assim para falar assim, olha, a gente recebeu agora toda a herança? É o ingresso, o passaporte. Imagina aí, você que gosta de cinema, tem aquele filme, todo mundo está falando que se você não for assistir no cinema, você vai ser o único patinho feio que não vai ter assistido o filme do cinema. Aí você fala assim, não, eu desesperadamente, eu tenho que comprar aquele ingresso, eu tenho que assistir, porque senão eu vou ficar mal na foto. Aí todo mundo está assistindo, todo mundo está falando spoiler, assim, o filme, assim, todo mundo, até dói a cabeça de tanto você ouvir o povo falar daquele filme. Aí você fala assim, cara, eu tenho que assistir esse bendito desse filme. Aí o que acontece? Se você ganha esse ingresso, vamos dizer que tá caro esse ingresso, mas você ganha ele de graça, seus olhos vão brilhar assim, nossa, você vai ficar assim, você vai chorar de alegria, vai falar assim, cara, eu ganhei o ingresso daquele filme, né? Aí você vai, o que você vai fazer? Você vai, se você ganhar mais ingressos, você vai chamar seus amigos e vai assistir o filme, né? O que Jesus fez foi, pela sua morte, ele nos dá o ingresso para o céu. Né? Ele te deu, assim, ó, o maior ingresso da sua vida, sabe? De uma viagem mais do que para Disneyland. Uma viagem, assim, que, sabe, que vai ser a realização plena. Então, ele deu a herança. Ele falou assim, ó, tá aqui o ingresso, tá aqui a chave do seu tesouro. Aí, você agora tem acesso ao seu tesouro. Entende? Então, é isso que Jesus nos deu. É o céu, é a presença dele. Tem coisa maior e melhor? Não tem coisa maior e melhor. Sabe? Não adianta. Se vocês acharem que existe coisa maior e melhor, não existe. Não existe.
E eu digo para vocês, eu estou, como se diz, correndo atrás dessa minha herança. Como vocês também, tem um lugarzinho lá no céu. Corra atrás da herança de vocês, cara. Nós somos irmãos. Cada um tem que cuidar bem da sua herança. Não vai jogar fora a sua herança. Não vai trocar por um prato de lentilhas, como fez Esaú, irmão de Jacó, lá na história antiga, quem conhece sabe, que ele vendeu a primogenitura dele. Primogenitura era um sinal de bênção, né? Ele era o filho que ia receber a bênção, ia ser tipo o patriarca, o chefe lá da família, alguém. E ele vendeu por um prato de lentilhas porque estava com fome. E a gente está com fome de quê? A gente está com fome das coisas que o mundo vem oferecer, ou a gente está com fome de Deus, que tem para nos dar o manjar, né? Que tem para nos dar o melhor alimento do céu. O que a gente deseja? O que a nossa alma está procurando? Né? A gente pode também querer trocar, que nem o filho pródigo, né? Trocar toda a nossa herança pelas lamas, pela lavagem dos porcos, e lá, depois que a gente fazer tudo de errado, vai sobrar para a gente simplesmente isso, as coisas ruins. Então, o que a gente vai escolher? Eis a questão que Deus faz a cada um de nós. Ele já nos deu a herança. Só basta a gente aceitar essa herança. Amém? Eu quero que vocês aceitem de vocês, porque eu estou aceitando, a cada dia eu estou tentando aceitar a minha. Mas seria legal se todo mundo aceitasse a sua, né? Íamos estar unidos lá juntos, com a nossa herança. Então, a verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. Olha só, a ressurreição é a maior confirmação da divindade dele. Olha só, ele mesmo disse, né? Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Por que ele fala que eu sou? Porque foi assim que Deus se apresentou a Moisés, né? Moisés falou, Deus, quando eu for lá falar com eles, eles vão querer saber o seu nome. Eu vou dizer, quem é você? Aí Deus falou, diga a eles que eu sou. Aí Jesus fala, olha, quando eu for elevado, né? Eu tiver sido elevado, então vocês vão entender, vão saber que eu sou Deus, que eu sou aquele que sou. Entende? Por quê? Porque acontecerá essa grande graça. Isso em João 8, 28. Até São Paulo, em Atos, vai confirmar isso. Em Atos 13, 32, 33, e vai confirmar. A promessa feita a nossos pais, Deus realizou plenamente para nós. Ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. A ressurreição de Cristo está estreitamente ligada ao mistério da encarnação do Filho de Deus. Isso, porque ele se encarnou para quê? Para morrer e ressuscitar por nós. A fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente, enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. Olha só, o sepulcro vazio e os panos de linho no chão, mas bem dobradinho, como eu tinha falado, significa, por si mesmo, que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Você está entendendo? A morte não segurou Jesus. Entende? Jesus deu um tchauzinho para a morte. Ó. Tchau, morte. Está achando que eu vou ficar morto aí? Pelo contrário. Se enganou. Eu vou ressuscitar. Está entendendo? E a sua ressurreição fala assim, você não me segura, morte. Eu tenho o domínio sobre você. Está entendendo? A morte, isso para mostrar o quê? Que antigamente, pelo pecado, né, de Adão e Eva, o homem estava destinado a morrer e só morrer e ficar morto, longe de Deus. Mas Deus fala, a morte não é a última palavra. Você está entendendo? Deus, a vida e a ressurreição, ela é superior à morte. Ela é a última palavra. Então, essas coisas prepararam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo
primogênito dentre os mortos. É o princípio da nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação do nosso corpo. Tá entendendo aí? Primeiro, Jesus nos justificou. Justificou o quê? Quando você vai justificar alguém, você vai lá no sentido de justiça. Olha, eu vou dar uma justificativa aqui. Eles pecaram lá na desobediência, mas eles pecaram, mas eles estão perdoados agora, você está entendendo? Está tudo pago, você está entendendo? Eles não são mais culpados. Eu perdoei os pecados deles, agora eles são livres. Eles estão com o coração aí perdoado. E aí, a gente agora, perdoado, com o coração puro, a gente vai agora ter a vivificação do nosso corpo. O nosso corpo vai se unir com a nossa alma, que já foi totalmente redimida, né, do pecado. E o nosso corpo vai ser transformado. Porque o nosso corpo, ele está corruptível, certo? Só que nós vamos ter um corpo incorruptível pela ressurreição final. Tá entendendo, galerinha? Vai ser bom, vai ser bom. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus que está no céu, ele intercede por nós ao Pai. Mas só que Jesus não nos abandonou. Como eu tinha falado, ele nos deixou o seu sacramento, a sua presença viva aqui no nosso meio, que é a Sagrada Eucaristia, ou a qual a gente precisa ter mais fé, mais reverência, mais amor, mais adoração. Se a gente não tiver isso com a Sagrada Eucaristia, nós estamos deixando o próprio Deus de lado. Nós não estamos valorizando a própria presença de Deus que está no nosso meio. Ele está realizando o milagre de se dar a nós, assim, ó, nas nossas mãos, na nossa presença, para que a gente possa comungar, se tornar um com ele, mas também adorar, porque ali a gente está vendo o pão, mas ali é a carne, o corpo, o sangue dele, vivo. Você está entendendo? Não é morto, não. Vivo. Jesus. E quando Jesus passa pela gente, a gente deve fazer o quê? Ajoelhar, adorar. Você está entendendo? A gente tem pouco gesto de afeto com Jesus. Parece que a gente tem vergonha de se ajoelhar diante de Jesus. Parece que a gente tem vergonha de reconhecer Ele como Deus. A gente tem que ter vergonha na cara! Você está entendendo? Sabe por quê? Porque ali é o nosso Deus, você está entendendo? A gente muitas vezes é ingrato, mas Deus compreende, gente. Deus, ele sabe que a nossa ingratidão é uma consequência de uma falta de fé, de uma falta de compreensão total, você está entendendo? Porque se a gente tivesse a compreensão total, a gente trataria Deus como Deus. E como é que Deus tem que ser tratado? Você trataria Deus de qualquer forma? Ele que é o Senhor de todas as coisas, o soberano que nos criou, sabe? É o ser mais importante da face do universo. Você está entendendo? E aí a gente trataria ele, colocaria ele de qualquer forma, não. A gente tem que dar uma reverência por amor. Se a gente ama, a gente tem que dar a nossa prova por amor. E quem ama, cuida. Você está entendendo? Quem ama, cuida de verdade. Quem ama, faz o melhor. Você está entendendo? Pode ter certeza de quem já te provou uma vez que te ama, vai te dar o melhor e mostra que está tentando lutar para te dar o melhor. Por quê? Porque você é a joia mais preciosa do amor do coração dessa pessoa. E essa pessoa, ela nas limitações dela, vai tentar te dar o melhor que ela tem. Nossos pais são assim, as pessoas que nos amam são assim. Você está entendendo? E Deus, que nos ama e que é mais do que a gente, mais do que o amor humano, ele é um amor absoluto, maior, ele nos dá muito mais do que a gente precisa e merece. Ele nos trata com mais honra e dignidade de que nessa galáxia inteira nunca ninguém nos trataria. Você está entendendo? O ouro, vamos dizer assim, você fala assim, poxa, o ouro é uma coisa chique, né? Pensa aí no diamante, na coisa mais chique do mundo. Deus daria o que é acima dessas coisas mais chiques do mundo para te colocar num trono, para te falar assim, olha, você merece estar aí, totalmente assim, soberana, elegante, poderoso. Tá entendendo? E é isso que ele faria pra gente.
Você está achando pouco? Aí a gente pensa assim, eu não acho pouco, sabe por quê? Quando a gente pode imaginar, se a gente quer ser humano, a gente valoriza o sangue da pessoa, a gente não valoriza o sangue quando a gente sabe que o sangue é sinal de vida, né? A gente não quer ninguém aí, vamos dizer assim, morrendo, perdendo sangue. E olha só, Deus derramou o sangue dele, que ele era homem e Deus. Então, quer dizer, era o sangue de um Deus também. Tá entendendo? É o sangue de um ser humano que era Deus. É o sangue precioso de Deus. Ele deu o seu sangue, assim, ó, escorreu na terra pela gente. E a gente acha pouco? Não é pouco. Isso não é pouco. É muito valioso. É mais valioso do que nosso coração pode compreender. Então, a gente sabe que a última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada na nuvem, né? Quando ele se despede dos apóstolos e fala, olha, estou indo. Aí depois que Jesus desaparece nas nuvens, aparece um anjo lá, né? Porque os apóstolos ficam assim, ó, olhando para o céu assim, parado, assim, estátua, né? Aí o anjo falou assim, peraí, até deve ter olhado no relógio assim, quanto tempo será que eles vão ficar olhando para o céu? Assim, parado, assim. Aí o anjo, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão aí olhando para o céu, que foi, ele voltará. Você está entendendo? Aí essa revelação ficou marcada no coração dos apóstolos, né? Então, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará, mas que até lá esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros do seu corpo, vivamos na esperança de um dia estarmos unidos a Ele. Quando Jesus vai lá para o reino, olha só, vocês entendem toda a história bíblica. Eles estavam esperando um rei Messias, não é? Que ia reinar aqui na terra. O povo achou que era um reino aqui humano. Mas, olha só, Jesus já fala para Pilatos, se meu reino fosse deste mundo, o reino dele não é deste mundo. Já está falando. E quando ele sobe ao Pai, ele vai sentar lá no trono à direita do Pai. Então, o que ele fez? Ele está reinando lá, né? Ele está sentado, isso é um sinal desse reinado dele, né? E o seu reino não terá fim. O seu império eterno jamais passará, jamais será destruído. Então, nós devemos viver com esperança até um dia, estarmos um dia eternamente com Ele. E Ele já deve julgar a gente, os vivos e os mortos. Por quê? Porque quando Ele voltar, vai ter vivo aqui na Terra, você está entendendo? É bem claro para vocês entenderem. Vai ter gente aqui na Terra ainda. Pode ficar tranquilo. Esses que estão na Terra, aí você pode perguntar assim, como é que eles vão para o céu? Eles vão ser levados. Imagina aquele povo subindo assim, ó, flutuando e indo embora assim para o céu assim. Vai ser uma coisa impressionante. Mas é assim que Deus faz. Entende? Porque para Ele nada é impossível. A gente não pode ficar achando que Deus ele faz o que Ele quiser, porque dá na telha dele, porque Ele é o poderoso e Ele sabe o que é melhor para a gente. Tá entendendo? Então, assim, essa é a resposta que resume muita coisa, que explica muita coisa, né? Tá, essa parte aqui a gente já viu. Só que antes de ele vir, a nossa igreja vai sofrer uma provação derradeira. Pode ter certeza. A nossa igreja, o mundo vai passar por diversos sinais que a Escritura já prevê. Entende? Então você já deve saber de alguns sinais aí, né? Que filhos irão contra os pais, pais contra os filhos, haverá o anticristo, haverá diversas coisas tenebrosas, como o mundo que a gente já conhece, a gente já está vendo algumas coisas tenebrosas. Então, isso já para você entender. E aí, a gente então entra na parte falando, deixa eu ver só se aqui ainda tem mais alguma coisa.
Uhum. Tá, agora crê no Espírito Santo, né? Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Com o Pai, o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, né? Então, essa parte todinha que fala do Espírito Santo, só para a gente entender. Por que ele é o Senhor que dá a vida? Ele é Senhor porque ele é Deus. Quando a gente lembra que a gente falou que quando se fala de Senhor, é porque, em S maiúsculo, é porque é Deus. E ele dá a vida, porque ele é o Espírito de Deus. Ele esteve lá no Gênesis, vão lembrar lá, quando Deus criou, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, tudo. Quando Deus fez o homem, ele soprou nas suas narinas. O Espírito é chamado também de sopro, de ruar. Ele dá a vida. Você tá entendendo? Vocês escutaram o barulho do sopro aí? É o barulho do Espírito Santo, né? É um vento impetuoso. Ele gera a vida. Ele é fonte de vida. Certo? Então, assim, tudo foi criado, o homem foi criado pelo poder desse Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é esse transformador. O Espírito Santo, ele tem várias imagens, você está entendendo? Por ele ser o transformador, ele tem uma imagem do fogo, porque o fogo transforma. Entendem que Deus, ele simbolizou, ele nos deu essa linguagem, na linguagem humana, para mostrar que a ação do Espírito Santo age na nossa linguagem humana, age no nosso modo de conceber as coisas. Então, olha só, o Espírito Santo como fogo, o fogo transforma, o fogo ele modifica, então o Espírito Santo vem fazer isso, o Espírito de Deus tem essa linguagem. Por que também o Espírito Santo tem o símbolo da água? A água é fonte de vida, você está entendendo? A água, ela purifica também, ela limpa. O Espírito Santo é esse, que purifica, que limpa. A água, se a gente parar de beber água, a gente morre. Quer dizer, a água é necessária à vida. E como o Espírito Santo é necessário à nossa alma. Se a gente não tiver o Espírito Santo, que é a presença de Deus na nossa alma, a gente também morre. Morre como? Morre espiritualmente. A gente morre pelo pecado. O pecado nos mata, nos leva à perdição, nas trevas cambrosas, tenebrosas, e nos afunda. Tá entendendo? Então, é o Espírito Santo que é esta água que dá a vida, que ele nos dá, ele nos sustenta, entende? Ele nos limpa e nos sustenta. Também é visto como uma pomba, porque a pomba, ela tem, engraçado, a pomba, ela tem uma figura muito simples, uma figura muito também mansa, né? Uma figura meio que pura a gente sabe que ela não é, mas assim, o animal da pomba, né? Mas ela transparece algo assim de pureza, sei lá, eu acho que de mansidão, de paz, você tá entendendo? Por exemplo, quando você vê uma pomba branca, você vai lembrar da paz, assim, parece que algo tá submetido, assim, sinalizado, você tá entendendo? Então, ela também, aí por isso que é simbolizado também, por exemplo, pela pomba, são símbolos, né? Então, o Espírito Santo é esse. E ele procede do Pai e do Filho. Por quê? A gente está falando da Trindade. Por quê? O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. Então, esse amor que vem dos dois, um para o outro, esse é um amor que procede. Esse amor que procede, ele procede tanto do Pai como do Filho. Por isso que ele é essa união, essa unidade, essa junção, você está entendendo? O Espírito Santo é o amor de Deus, é configurado, ele tem esse significado profundo, entende? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, vocês têm que compreender isso quando a gente está falando de Senhor, que a gente já falou, ele é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A gente tem que falar com o Espírito Santo. Oi, Espírito Santo, tudo bom? Como vai você? Como tem passado? Você está entendendo? A gente tem que se relacionar com o Espírito Santo. Às vezes vocês não falam com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E você quer morar na minha alma? Você quer me ajudar a fazer as coisas? Pode me ajudar a fazer essa prova? Pode me ajudar a passar no vestibular? Pode... Você não pede ajuda a ele. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria. O Espírito Santo, ele tem os dons. Ele tem o dom da sabedoria, da inteligência, do entendimento, do conselho, da fortaleza. São 7 dons
galerinha, 7 dons que ele vai te dar. Você acha pouco? 7 é o número da perfeição. Ele te dá esses dons, te deixa totalmente fortalecido, todo capacitado, tudo aquilo que você precisa. Você vai pedir para quem? Pede ao Espírito Santo. Você está entendendo? Você pode pedir para Deus também? Pode. Pode pedir para Jesus? Pode. Mas como a gente já sabe que Deus se manifestou na pessoa do Espírito Santo, então a gente pede já pedindo diretamente por nome dele, né? O Espírito Santo, sabe? O Senhor que é Deus, né? Então manda, vem sobre mim em forma dessa brisa suave, desse vento que vem na minha alma, que preenche o meu ser, e aí você pode vir, mover, modificar, você tá entendendo? É isso que o Espírito Santo quer fazer. O Espírito Santo também é o óleo da unção, você tá entendendo? Vocês vão receber um óleozinho na testa, assim, bem legalzinho. E aí o que acontece? Esse Espírito Santo, ele é óleo porque o óleo, o que significa? O óleo, ele unge. Antigamente os reis eram ungidos com óleo para mostrar que eles são consagrados, um sinal de pertença a Deus. O óleo também torna as coisas assim, separadas, entendeu? Quando a pessoa era consagrada pelo óleo, era para mostrar assim, olha, essa pessoa agora está separada, está bem, tá uma coisa assim agora, tipo assim, meio que divinizado, meio que abençoado, assim, algo, você está entendendo? Não é qualquer coisa, não. Quando você for ungido aí, ó, você agora está separado para Deus, você está selado, tendo uma marca e você é uma coisa santa, consagrada, mais do que uma coisa, você é uma pessoa santa e consagrada. Nós também somos coisas santas e consagradas na mão de Deus. Um sinal de obediência, né? Entenderam aí os sinais do Espírito Santo? Eu já falei de vários aspectos, símbolos do Espírito Santo, né? Então, olha só, Jesus fala que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios 12, 3. 1 Coríntios 12, 3. Vai dizer o quê? Isso que eu acabei de falar. Por quê? Por quê? É a interpretação. Você pode ter a fé em Jesus, você pode chegar a conhecer Jesus sem a ajuda do Espírito Santo? Não. Você pode amar a Deus sem a presença do Espírito Santo? Não. Você pode compreender os mistérios da fé sem a ajuda do Espírito Santo? Não. Entende? Você pode ter fé sem a ajuda do Espírito Santo? Não. Tá entendendo? Eu estou que nem um Chaves. Não. Né? Balançando a cabeça com sim. Mas assim, não. A gente não pode. É Deus que nos dá essa graça, Ele que suscita a nós, por meio do Espírito Santo. Então, se você ainda não conhece o Espírito Santo, ou ainda não conheceu direito o Espírito Santo, prazer, o Espírito Santo quer te conhecer, e Ele quer habitar no seu coração, e Ele quer que você tenha esse contato permanente com Ele. Prazer. Então comece a ter essa relação com o Espírito Santo de Deus. Ele é seu amigo, ele quer ser seu amigo, mas vai depender de você, né? Mas você não vai perder, você só vai ganhar tendo ele ao seu lado. Você vai poder também entender que você é filho de Deus pelo Espírito Santo. Ele vai te ajudar a você olhar como filho de Deus. Olha, eu sou filho de Deus. Por quê? Você vai ter essa compreensão pela força do Espírito Santo. Então, a gente não faz ideia de como o Espírito Santo é essencial na nossa vida. Entende? Será que eu vendi o produto aqui, que é mais do que um produto, o Espírito Santo? Entende? Não é um produto, mas falando entre aspas, né? Então, acho que eu fui falando tanta coisa que eu acabei falando tudo que está escrito aqui. As coisas que eu estou seguindo no catecismo também, né? E olha só, qual é o primeiro momento que a gente recebe o Espírito Santo? Vamos lá, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tanana, roda, roda, Jequiti. Diga uma letra. Batismo. Acertou. Aí, ó. Aí, a outra já falou. Pronto aí, ó. Você ganhou mais de R$1.000. Agora... Beleza. Batismo. Pelo batismo você recebe, então, concede a graça do novo nascimento
no seu Filho, no Espírito Santo. Então você já tem esse Espírito marcado aí, que está morando no seu coração. E pela crisma, o que vai acontecer? Você vai ser atualizado, você vai ter uma força revigorada desse Espírito Santo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo que conduziu Jesus para a missão, gente, lá no deserto, ele que deu também uma força a Jesus a fazer a vontade do Pai na sua humanidade. Tá entendendo? Há uma unidade. A missão do Espírito Santo, que também colabora na missão de Cristo, que colabora na nossa missão. Tá entendendo? Então, ninguém pode ter esse conhecimento do Pai, que o Pai é o Filho, conhecimento do Filho de Deus, sem o Espírito Santo. Ó, São Gregório de Nazianzeno, né? Vai dizer também, vai explicar essa progressão, essa condescendência, né? O Antigo Testamento proclamava manifestamente o Pai, mais obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho, fez entrever a divindade do Espírito. Agora o Espírito tem direito de cidadania entre nós e nos concede uma visão mais clara de si mesmo. Com efeito, não era prudente, quando ainda não se confessava a divindade do Pai, proclamar abertamente o Filho, e quando a divindade do Filho ainda não era admitida, acrescentar o Espírito Santo como um peso suplementar, para usarmos uma expressão um tanto ousada. É por meio de avanços e de progressões de glória em glória que a luz da Trindade resplandecerá em claridades mais brilhantes. Olha que profundo, né? Por quê? Está dizendo que é assim, é progressivo. A gente vai conhecendo a divindade do Pai, vai conhecendo a divindade do Filho, e aí o Espírito Santo é manifestado. Tudo vem por etapas. Entendeu? Tudo é passo a passo. Crer no Espírito Santo é professar que o Espírito Santo é uma das pessoas. Quando a gente fala o Espírito Santo, ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, da mesma substância. Você está entendendo? Do Pai e do Filho. Por isso que eles são a mesma substância divina, a divindade. Está entendendo? É por isso que se tratou do mistério divino do Espírito Santo na teologia trinitária. E aqui, portanto, só se tratará do Espírito Santo. Tá. O Espírito Santo está em ação com o Pai e o Filho. Mas é nos últimos tempos, inaugurados pela encarnação redentora do Filho, que ele é revelado e dado, reconhecido, acolhido como pessoa. Então, esse projeto divino, realizado em Cristo, primogênito, cabeça da nova criação, poderá tomar corpo na humanidade do Espírito difundido. É isso aí. Creio no Espírito Santo. O que está em Deus ninguém conhece, senão o Espírito. O Espírito nos faz conhecer tudo. O Espírito nos dá a conhecer o Cristo, o Verbo, a sua palavra. Ele que falou pelos profetas. Por quê? Porque o que os profetas falavam lá para o povo era a voz de Deus falando por meio deles. Você está entendendo? Deus suscitava o que eles deviam dizer ao povo. Está entendendo? Era Deus que estava ali falando por meio deles. Por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava sendo derramado nos profetas para falar. Vocês sabem quem são os profetas, né? São muitos profetas que a gente tem. Tem os profetas maiores, tem os 12 profetas menores. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver vários nomes de profetas. Tá entendendo? Alguns profetas famosos. Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? Quem mais? Tem outros profetas, mas temos esses três grandes profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então Deus foi falando por meio deles para colocar o povo no caminho certo, sempre para indicar o caminho, para mostrar ao povo o caminho certo.
Na oração, o Espírito intercede por nós. Enfim, o Espírito Santo, ele faz tanta coisa na igreja que ainda a gente vai falar, que se a gente fosse detalhar tudo aqui, é muita coisa que o Espírito Santo faz. Né? Alguma pergunta? Não tenho medo de perguntar, não tenho... não pense assim, se a gente perguntar, ele vai vir com mais 3 horas de resposta. Prometo que não. Nenhuma dúvida? Cara, eu estou impressionado com vocês. Ou eu estou explicando muito claro demais, ou realmente, assim, eu estou acreditando mais no ponto de que o entendimento e a compreensão de vocês está no nível supremo do Espírito Santo. Eu estou mais por esse lado ainda. O Espírito Santo está muito presente aqui, vai. Tá todo É. mundo se apresentou já em de todo mundo. Pois é, cara. Assim, sei lá, eu era um menino muito duvidoso, duvidoso. Alguém que fazia muitas perguntas, porque tinha muitas dúvidas. Até no seminário, estudando, sempre eu tinha minhas perguntas, minhas dúvidas, e eu fazia a mim mesmo. Às vezes fazia o professor, mas às vezes permanecia com algumas. Mas vocês estão de parabéns, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, então isso é bom, né? Tô falando sério. Já podemos todo mundo começar a fazer igual aquela galera que postou no Instagram. Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Bora tá todo mundo convidando o Espírito Santo para participar do nosso dia. Pois é, que coisa, não? Então, tá bom. No próximo encontro a gente vai terminar um pouco essa questão do Espírito Santo. Quer dizer, eu vou dar uma olhadinha, mas muita coisa, eu acho que eu já falei tudo de uma vez em relação ao Espírito Santo. Ainda tem claro, teria muita coisa ainda se fosse aprofundar, mas a gente vai aprofundar em outros temas. A gente vai ter um tema que depois a gente vai falar mais do Espírito Santo. Então, não adianta tentar esgotar aqui todo o tema do Espírito Santo, porque a gente está estudando a Crisma, e a Crisma é sobre o Espírito Santo. Tá entendendo? Então, a gente vai falar demais do Espírito Santo, até vocês cansarem. Até vocês... Ou vocês amam o Espírito Santo, ou vocês vão cansar dele. Eu acho que vocês vão amar ele, porque eu prefiro que seja assim. Né? Mas a gente vai falar bastante, né, do Espírito Santo. Espírito Santo. Então, Giovana, pode encerrar para nós. Então, já que a gente está falando do Espírito Santo, né, vamos pedir, né, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa semana, né, nas nossas relações com as nossas famílias, amigos, enfim, no nosso dia a dia. Como a gente está vendo, a gente está conhecendo, né, mais a fundo o Espírito Santo. Ele tem uma série de dons que vão nos ajudar ao longo de toda a nossa vida. São muitas as situações que a gente passa e que faz toda a diferença, eu falo por experiência própria, quando a gente pede, né, a intercessão de Deus e a gente pede a ajuda do Espírito Santo, né, para a gente conseguir lidar com algumas situações na nossa vida. Claro que a gente precisa se aprofundar mais ao longo da nossa catequese no estudo do Espírito Santo, justamente porque, como a Ellen falou, a Crisma, vocês vão estar confirmando, né, o Espírito Santo que vocês já receberam no batismo, vocês vão receber ainda mais os dons do Espírito Santo, então, assim, vocês vão ficar muito mais firmes na fé, e para isso, ao longo de todo esse processo, é importante a gente criar mais intimidade com o Espírito Santo, pedir que ele nos ajude no nosso dia a dia, em toda a situação que a gente passar, não somente as difíceis, mas também as situações mais leves e mais felizes também, né? Por assim dizer. A gente tem, às vezes, uma mania de só pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, de todo mundo quando a coisa está feia,
mas muitas vezes a gente esquece de agradecer, né? De pedir pela presença do Espírito Santo nos nossos momentos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era agora e sempre. Então, nos estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais, galerinha. Deus abençoe a todos. Com Deus. Se tiverem dúvidas ao longo do dia, da semana, vocês mandem, viu? Não se acanhem. Fiquem à vontade. Isso. E para todo mundo ser amigo do Espírito Santo. E olha, rezem mais a oração do Espírito Santo. O Vinde Espírito Santo. É para saber de qual. Essa é uma oração, ó, não tem como. Como você sabe de qual, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Santo Anjo. E o Vinde Espírito Santo. Não pode ficar de fora. Prova, quando a gente entrar lá para o ano que vem, no período que as coisas estão, fazer Isso, eu acho que oração, quem vai ter que acertar a oração todinha. eu vou trazer uma caixa de chocolate, depois, quando a gente se encontrar, eu falar, quem souber rezar de cor, vai ganhar um chocolate. Aí vai a prova de cada um. Quem rezar, assim, de olho fechado, sem errar, aí recebe o chocolate. Aí eu quero ver. E eu vou trazer do bom, Ferreiro Rocher. Aí eu quero ver ninguém chorar. Eu vou cobrar quando voltar, hein? Eu quero. Então falou, então. Eu só tô me endividando. Tô enrolado. Gabriel, já tô devendo lembrança. Sua lista vai ficar grande. Eu tô enrolado, eu vou ficar, sei lá. Né? Como você vai ter dinheiro para comprar chocolate? Eu vou colocar tudo na conta da Giovana. Ela vai pagar tudo depois. Então, beleza. Então, fique com Deus aí, galera. Até mais. Até a próxima. Força, perseverança aí. Não desistam. Exatamente. Contem com a gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, a família de vocês, a semana de vocês. E que tudo dê certo. Amém. Beijo e até semana. Até mais. Tchau. Beijos. Tchau.